Aí eu só tinha posto, né, agora já tá um pouco tarde pra gente discutir, mas é porque os gibis do Colares causaram impacto no Hélio quando ele estava pensando essa ideia do livro. Que o Colares resolveu muito rápido a questão da forma. Não é livro. Mas fazer aquela coisa... Não, ele fazia aquelas chapas. Não, são camadas de folhas, né, descontínuas, digamos assim, que vão montando cores meio mondrianescas, né? Você vira uma página, uma parte dela fica e a superfície da outra entra. A tira, né? Teve a exposição aqui e no MAM há pouco tempo, 3 anos atrás, né? Aqui foi 10 anos atrás, né? Eu acho um artista sensacional, cara. E o Hélio, ele morou com o Hélio em Nova York, né? O Hélio foi um dos primeiros que falou em carta que ele estava... O Hélio falou que o Colares estava no limite, naquela época. No limite o quê? No limite de cabeça, que o Colares já não estava bem. O Hélio ficou vendo isso em Nova York, morando com ele, né? Se o Hélio disse que o cara estava no limite, tu imagina como ele estava, né? Mas é esse que é interessante do Hélio. Essa loucura toda do Hélio, na hora do trabalho, ele era marcial. Ele era completamente, como diz hoje em dia, focado, né, no trabalho. Aí tem essa discussão do livro aqui, ó, tá vendo? Parentesco sadio longínquo, não objeto da criação, Goulart Pape, sem intenção metafísica, mostruário. Livro Mondrian, disseca, levando a espaço pós-pintura representação, que se dissolve no plano reconstruído no tempo. Skylines de não livro, eixos multidirecionais no fio corte, colabora-se de Antônio Manuel, tal. Quando eu li esse texto, isso me deu um clique na cabeça do seguinte. Uma das coisas que mais causaram impacto na formação do Hélio foi a teoria do não objeto do Goulart. O que é um não objeto? Um não objeto é um objeto de arte que não está dentro do nosso léxico, né, de reconhecimento daquilo. O bicho é um não objeto. O que é o bicho? Ninguém nunca viu aquilo antes. É daí que vem o não objeto. O que é um bólide? O que são as obras do... Né? Um objeto sim, um objeto não. É do Gil. É o nome do meu blog, aliás. Objeto sem objeto não. E eu comecei a viajar de que o livro do Hélio, no final das contas, era um não objeto. Era uma possibilidade dele vislumbrar essa obra que ele está bolando e que não tem forma. E que não tem resultado prático no campo do objeto. No campo do quê? Qual é o objeto que ele está fazendo? Um não livro. De novo, são derivações que você vai fazendo, discutindo essa perspectiva do trabalho dele. Ele chegou no lugar do não livro, que é o não objeto, né? Dentro da discussão conceitual do neoconcreto, né? E quando ele pega o livro do Colares, que não é bem um livro, é um gibi que o Colares chamava, é bem diferente na hierarquia do saber, o gibi e o livro, ele chama de livro Mondrian. Porque também era o nome, né, do Colares, né, da questão do Mondrian e tal. E ele puxa o não objeto para falar do livro do Colares. Aí são só as cartas dele pro MoMA, né, pro Guggenheim, pedindo dinheiro para fazer o livro, né? I'm leaving you some material I have assembled from my current work with Guggenheim Foundation Committee for Publications. Ele fala aqui do que ele está escrevendo, não vale a pena a gente entrar aqui. Mas que já que as pessoas tinham feito da grana e a outra pessoa falava que publicava o livro dele, isso tinha sido há quanto tempo? Isso foi antes. Isso foi quando ele bolou aquele álbum que se chamava Subterranean Tropicalian Projects. Como ele era um fellowship da Guggenheim, ele achou que a Guggenheim bancaria o texto, o livro dele, a publicação dele, né? É, totalmente formal. Ele não tem essa de resposta da Guggenheim. Resposta da Fundação Guggenheim para ele. I'm sorry I missed you when you came another day. I'm afraid that the foundation cannot be of help to you. We do not, in fact, publish work produced by fellows, but rather occasionally provide small subsidies to ensure the appearance of work already... Ou seja, me mostra um trabalho de livro que eu posso botar um dinheiro. De novo, ele travou. Ou travou, ou não, né? Ou então, de novo, ele falou, bom, agora que a Guggenheim vai botar o dinheiro, tem que ser.
E aí o cara escreve aquele sumário de 14 blocos-sessões com subdivisões. E como a gente viu aqui só 2 blocos-sessões. A gente viu o tamanho daquilo e o trabalho que aquilo deu, né? A bolsa que ele teve foi uma bolsa para estudar, cara, ele ganhou uma grana. Era como hoje em dia uma residência, né? Ele tinha 2 anos para ficar em Nova York, produzir um trabalho. Teve esse Subterranean Tropicalian Projects, né? Esse trabalho que ele quis montar no César Park e acabou... No César Park. No Central Park. E acabou não acontecendo. Aí são as notas que ele fazia nos cards, né? Para os neo-iorqueses. Agora olha que interessante isso aqui. Batida a máquina. Notas para Bodywise em neo-iorqueses, quotation, etc, etc. Haroldo de Campos entrou. McLuhan entrou. Arthur não entrou. Alice Cooper, Matthew Arthur from Rolling Stones Interview, Merleau-Ponty, que ele não cita. Ele não bota naquele texto final do Bodywise Merleau-Ponty. Ele não fala do Merleau-Ponty, né? Mas está lá. Pound, Haroldo de Campos, Minhas Notas, Central Park Notebook, que era esse livro que ele bolou a partir da obra do Central Park, New Notes, New Notebooks, Whitechapel Catalog, que foi o catálogo que ele fez na Whitechapel, que já é meio que um... Né? Se a gente pode falar de um lugar que o Hélio tentou efetivar uma publicação, é o catálogo que ele faz da Whitechapel, que tem fotos e trechos do Levi-Strauss com trechos trópicos, ele vai misturando uma série de elementos ali. Parangolé, 1904, a GAM Magazine é uma revista de arte do Brasil nos anos 60, a GAM, né? Que eu nem sei também o destino que isso teve. Always from New Notebooks, Maniacs, tal. Aí são... Tá vendo de novo, Brazilian Experimentality. Como ele poderia deslocar isso dentro, né, de uma publicação, de uma página, né? Como se fosse um espelho. Urnas Quentes, Antônio Manuel, Antônio Dias... Cosmococa, H.O. Neville, o estilo do Neville ali, né? O Ali Salomão, Lígia Pape, Antônio Augusto de Campos, Colidoscapo, que o Hélio amava aquilo, né? Achava aquilo... Imagina. Tinha isso, né, gente? O cara recebia um colidoscapo, olhava aquilo e falava, pô, tô ferrado. Colidoscapo é um livro do Augusto de Campos, onde é um livro bem assim, pequeno, horizontal, assim. Cada lado de uma página tem uma parte de uma palavra que se completa com a do outro lado. São palavras que são inventadas quando se abre, né? Elas não casam, ao mesmo tempo casam, digamos assim. Inventam novas palavras a partir de... Você pode mexer... Uma palavra vira outra, você vai recombinando aquilo. Novamente, né? Quê? Tem, eu comprei recentemente com o Colidoscapo, né? Aí são só essas anotações aí pra vocês verem como ele trabalhava, né? Anotando à mão, tudo. Bom, e aqui a gente já está de volta ao Brasil. HOSPLO é o quê? São Paulo. 15 de setembro de 78. Meio-dia e meia. Descoberta para a feitura do conglomerado. 78 ele estava ainda engendrado nesse labirinto aí, aspirando ainda ao grande labirinto dele, né? Conglomerado, quero que tenha como maior feitio, o feitio que quero eu revi... Olha só, isso aí também é outra coisa que me deixou maluco na época da minha pesquisa. Ele faz referência a uma revista rock número 14, Maracatu Editora, Rua da Lapa 120. Eu fui atrás dessa revista rock, eu achei essa revista rock. Eu não tinha a menor ideia porque ele pegou essa revista como referência, que ela não tem nada demais. Nada demais. Não entendi até hoje de onde é que ele tirou essa relação com essa revista rock. Mas eu não achei essa número 14 exatamente. Então talvez a número 14 tenha sido uma edição especial de alguma coisa. Confesso a vocês que na época não tinha estante virtual, eu não pude ir atrás dessa revista, né? Aí é uma carta dele, né, uma anotação para falar com os 2 amigos dele, o Ted Castle e o Leandro Katz, donos da editora VRT, sobre o livro, né? Esse é um xerox, né, uma cópia de trabalho do meu primeiro bloco, que eu estou mandando para vocês, para vocês darem uma olhada.
né? Aí tem toda uma discussão aí dele, só uma referência também. Páginas dele também para o New Yorkese, para a seção Mundo Abrigo. Aí aqui em português, aqui em inglês. Manuscrito, as duas línguas. Ó, nesse aqui, ele está dizendo que aquele texto que a gente leu na aula de ontem, o Barney Bilone, entraria nas New Yorkese. Lá nas imprescindíveis, ele não faz mais parte. Um processo... Aliás, assim, um processo normal para quem tem trabalho intelectual. A coisa vai, a coisa volta. Mas vai, em alguma hora tem que ir, né? Mais uma vez, esse cara morreu com 42 anos. 80. Ele poderia ter feito isso. Tudo que a gente está discutindo poderia ter vindo à luz. Apesar de ele ter ficado bastante satisfeito com a ideia do conglomerado. Mais uma discussão do nome. Ele tem uma obra chamada Neurótica, né? Que é uma série de fotos com a Regina Vater que ele faz. Cosmococa Block Sections in New Yorkese, também mostrando que a Cosmococa ia ser parte do projeto. Mick Jagger e Keith Richards continuam lá. Acho que foram as maiores referências intelectuais do L em Nova York, foi Mick Jagger e Keith Richards, assim. Mais uma. Ali já tem Heidegger, já tem, né, Nietzsche, Kant, Heidegger, Marcuse. Era isso, né? Um repertório de alta cultura misturado com um negócio totalmente... Eu fico pensando se isso, o impacto que isso causaria no Brasil na época, né? O Hélio de Sica falando que o Mick Jagger e o Heidegger têm que andar juntos. Ou que o Merleau-Ponty, né, e o Jimi Hendrix são uma coisa só. Por isso o diálogo também com um cara como Augusto de Campos. Ou um cara como Haroldo de Campos, que diz, apesar de construírem o Pai Delma altamente canônico, um outro cânone de uma história literária, né, eles hierarquizavam bastante essa discussão, né? Augusto de Campos escrevia sobre os poetas simbolistas ingleses e o Lupicínio Rodrigues ao mesmo tempo, né? Mais um bloco. Aqui é a parte do Vitor Conte que ele pega, do Rub in Peace, né? Max Kansas City, New York, era o bar da época da galera, né? Era o bar que o Velvet Underground tocava, era o bar que toda a cena alternativa nova-iorquina frequentava naquele momento e que ele também passou a frequentar. Mas o Hélio, ele chegou, digamos assim, na baixa, né? O Hélio chegou quando a cena de Nova York mais radical já estava meio que se esvaziando e virando uma outra cena que ele não se encaixou, que era a cena punk. Porque todo mundo aqui sabe que o punk não é londrino, né? O punk é nova-iorquino. Leia o livro que... Vocês sabem dessa história? Que um garoto foi preso? Não sabe, não? Não. Tem um livro chamado Mate-me, por favor, que é a história do punk, que é toda a construção do punk que é americano, né? Ramones, Gang of Four, MC5. Porque os Ramones vão tocar em Londres, o Malcolm McLaren e a Vivienne Westwood, muito sagazes, tinham aquela loja, né? E já tinha ali um movimento de bandas também, já tinha o The Clash e tal, mas pega o primeiro disco do The Clash, não tem nada a ver com Ramones, não tem nada a ver com Gang of Four, com The Stooges, que era um rock sujo das cidades industriais, Detroit, né? Uma coisa bem operária americana, que é diferente do operário inglês. O operário inglês deu nos Stones, deu nos Beatles, o operário americano deu nessa sujeira de um rock que virou a ser o punk. Quando os Ramones fazem uma turnê em Londres, se conhecem todos, os caras dão uma sacada. Porque os Ramones usavam aquela jaqueta de couro clássica, né? A mesma roupa eterna deles, né? E aí o Sex Pistols aparece como o Sex Pistols é uma invenção do Malcolm McLaren e da Vivienne Westwood, né? Uma banda formada para uma coisa que depois, tanto que tem um disco que acabou, né? Muitas anotações para o New Yorkeses. Ó, fotos para o Borywise. Aí é o texto manuscrito daquele que vocês leram do Colares. A letrinha dele comportada. É engraçado ver essas letras, né? A anotação frenética de uma ideia que deu na hora. Depende do quanto a gente cheirar. É.
Bom, aí é só uma carta dele pro Luiz Buarque, né, dizendo, ó, Vergara deve ter lhe contado tudo, inclusive que esqueceu o cartão que fiz aqui, assim foi melhor porque blá blá blá. Devo logo dizer que o assunto do livro continua de pé e do modo que tínhamos... Sem aspas. Né, 73, aquilo é de 74. Que tínhamos em mente, só que muito maior como projeto. Leandro e Ted mudaram a sede Press para outro lugar enorme aqui perto, na East Fork, né? Isso foi ótimo, pois o que seria um projeto mais limitado se tornou algo mais heavy. As traduções para inglês estão ficando ótimas e dão um tremendo trabalho, ainda mais com a sucessão de invenções que venho sempre introduzindo. Olha isso, as invenções que venho sempre introduzindo. Quando que alguém ia parar de fazer um livro assim? Impossível. Creio que até dezembro devo ter tudo pronto. Dezembro de 73, ele crê que deve ter tudo pronto. Só menos o suficiente para bolar com Leandro, né? A coprodução, aí ele chama... Olha a contradição. Livro, objeto em si. O Loft Press deles está quase pronto. Isso foi o que me deteve em me comunicar com você nesse tempo e o fato de que sua participação como investidor e distribuidor tenha que ser esclarecida e formalmente estabelecida e não palavreada como até agora tem sido. Ou seja, contrato. Isso eu disse a Leandro e cabe a ele a iniciativa de determinar isso. Praticamente nada existe. Ele sabe e deverá escrever e telefonar para Aí tem toda uma discussão sobre o livro, né? Olha só aqui mais lá para baixo, ó. Do outro jeito não dá pé. Além disso, o formato e design da publicação não foram decididos. Isso é algo que determina de modo fundamental o orçamento e os critérios de distribuição e tudo mais. O que tenho feito tem sido trabalhar no conteúdo da publicação. Quanto ao formato, Vergara deu uma ótima sugestão que talvez venha a ser a solução. Quentin deu-me outras que de geniais se tornaram impossíveis por serem caras e excessivamente complicadas para esse projeto. Leandro tem em mente algo inventivo e sofisticado, mas não complicado. Eu, idem, tenho feito a coisa em blocos, nos quais cada página pode ser bloco-unidade, o que possibilitam também inserções de última hora, o que se vai dar sempre no meu caso. Não, imagina, o editor ia sofrer. Olha isso, o que vai se dar sempre no meu caso. Luiz, desde que você esteve aqui, que continua no mesmo contínuo de trabalho, algo que cresce como se o tempo não contasse como limite ou empecilho. Algo que cresce como se o tempo não contasse como limite e empecilho. Senão seria impossível comigo. Quanto a essa publicação, aguarde, portanto, a proposição definitiva formalizada. Aí ele vai falar outro assunto aí, que é o pôster foto, que o Luiz também banca e que não dá em nada, tal, não sei o quê. Isso é um dos projetos dele para livro, ainda para mandar para Guggenheim, lá no começo. Tá vendo? Como é que as páginas iam abrir? Iam se desdobrar. Or, várias possibilidades. E por fim, essa é a única foto que temos do famoso This is a Book. The Books on the Table. Esse é o conglomerado. Essa foto é tirada numa entrevista que ele faz para um folhetim, para um jornal aqui de São Paulo. Se não me engano, o folhetim era um caderno da Folha de São Paulo. O Jari Cardoso faz essa entrevista com ele. Jari? Não é Jari? É Jari ou Jari Cardoso? Não sei. É o nome do cara que faz a entrevista com ele. E quando o Hélio fala, o que você fez em Nova York? Ele fala, o conglomerado, o cara vai lá e, clac, fotografa o conglomerado. As pastas. Tá vendo que cada coisa é um folder? Esse é o livro que ficou. É um pouco raso, percebe? Que assim como as obras do Hélio vieram de uma colares para o vida dele, Estado do Leste, o momento que ele tinha com Nogueira, pensar esse livro colado com o vício dele de diferente? Não, acho que não, porque começou antes do vício, né? O vício tem o ápice entre 73 e 74, em 71 ele já estava em 69 em Londres ele começou a intuir esse livro, né? Acho que os múltiplos formatos, a indecisão, a grandeza, né? Esse lugar infinito do livro, pode ter a ver com isso, um pouco. Né? Mas eu tenho dificuldade de a gente ficar associando diretamente essas coisas, porque a gente viu ali também que a hora que ele tem que fazer o texto formal, ele faz.
mesmo viciado em cocaína, ele faz, né? Ele parou também com o livro, mas por vários outros motivos, né? Ele já tinha feito algo assim, já tinha feito muita coisa, né? De novo, assim, não dá pra gente falar todas as coisas, mas o Hélio teve uma história pessoal em Nova York, vou falar rapidinho isso. Ele tinha uma amiga, que é essa Chris que ele cita, que era uma ex-modelo nessa época. Na década de 70, tinha muitas mulheres de alta sociedade, né? Aquela famosa época que você vai para Nova York comprar fita, cassete, aspirina e chiclete, que não tinha nada disso no Brasil. Tinha mulheres de alta sociedade que viajavam para Nova York, faziam compras, né, de luxo, voltavam para o Brasil e revendiam isso. Coisas, roupas, tal, não sei o quê. Essa Chris, essa amiga do Hélio, ela acompanhava algumas mulheres dessas, porque falava inglês fluente, porque conhecia vários lugares, não sei o quê. Mas ela era também traficante, às vezes, viciada, não sei o que e tal. Numa dessas viagens, ela bota na mala, isso tudo a gente sabe porque o Hélio conta essa história. O Vergara conta essa história e tal. Ela bota na mala de uma mulher, de uma senhora dessas, 1 quilo de cocaína. Chega no aeroporto de Nova York, a polícia pega na mulher e ela pica a mula. Esta mulher tinha o endereço do Leoticica. A polícia vai na casa do Leoticica. Quando a polícia está na casa do Leoticica, a amiga dele liga da rua para ele, a Chris. E a polícia escuta numa extensão o papo dos dois. Por sorte dele, ela não fala nada que incrimina ele, mas ele tinha cocaína em casa. Só que os caras, policiais americanos... Não, ela falava inglês. Policiais americanos não revistam sua casa sem um mandato, digamos assim, né? Até a segunda página, pelo menos. Então, não revistaram a casa dele, só que aquilo causou o seguinte constrangimento. Ele teve que ir na imigração... Liberar a granfina. Não, ele teve que ir na imigração prestar um depoimento. E no depoimento, na imigração, ele assume a condição homossexual dele no depoimento. E, por incrível que pareça, vocês sabem que a lei de que você pode ter um escravo no Alabama foi revogada há pouquíssimo tempo, né? Porque cada estado americano tem a sua própria Constituição. E na Constituição de Nova York, naquela época, sodomia, por uma interpretação de lei, podia ser considerada crime. E a imigração começa a ameaçar o Hélio com isso. É aí que o Hélio começa a vender os meta-esquemas para pagar advogado, porque o Hélio estava tentando o green card. Não, e a granfina? A granfina, sei lá o que aconteceu com ela. Deve ter provado, né, por antecedentes que não era dona do negócio, né? O Hélio começa a ter uma série de problemas com a polícia migratória, vai na casa dele, fica dando duras, fica tentando encontrar problemas, o processo dele do green card anda todo para trás, ele fica deprimido, aí ele cai de napa mesmo, né, digamos assim. De napa? Na gíria, né, ele desanda no vício, começa a gastar muito dinheiro com advogados americanos, né? Dali, cara, você pode ter certeza que 50% dos meta-esquemas que estão nas coleções brasileiras foi esse momento, para pagar os advogados americanos. Ele mandava cartas e cartas para o Ripo Vergara, dizendo, Vergara, vende meu meta-esquema para fulano, Vergara. Mandava carta para os irmãos pedindo para as pessoas comprarem meta-esquemas por $300. $300. Ele vendeu os meta-esquemas por $300. Tá? E aí ali foi uma derrocada, ali ele começou a depressão. Ali, aquela foto que eu mostrei ontem, ele magro, sozinho numa cama, lendo um negócio, né? Até o ponto de chegar um limite das pessoas falarem, você é amigo desse cara, manda ele voltar para o Brasil, que ele vai morrer aqui. E aí a gente viu aquela primeira foto do curso, ele super saudável, livre do vício, de tudo, careta. Segundo ele, adorava dizer, andando na praia, nadando, fazendo ginástica sueca, que era uma técnica na época, né, de se esticar, não sei o quê, né? Aquelas coisas. E morre de derrame. A ironia da história toda é essa. Gente, é isso. Muito obrigado para vocês. Realmente, acho que de uma forma estimulante. A ideia é abrir está aberta uma seara aí para os interessados. Tem muito trabalho sobre esse período e sobre essa obra do Hélio. Muito trabalho mesmo. Um texto daquele, na minha opinião, às vezes eu falo isso para meus alunos, que eu falo dessas coisas, você fala... Você pegar um body wise, você faz uma dissertação de mestrado. Com um texto daquele, você faz uma dissertação de mestrado. Mas o cara precisa ser bom, né? Isso aí é uma condição de cada um, né? Mas muito obrigado mesmo, vocês foram sensacionais na troca.